Boa noite para todos vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso culto dessa quarta-feira. Hoje, quarta-feira, a campanha de cura dos enfermos, oração dos milagres e das causas impossíveis. Amém? Eu vou pedir para você, se você ainda não preparou, prepare na tua casa um pouquinho de óleo, ou então um pouquinho de azeite. A Bíblia lá em Tiago manda fazer a unção sobre o enfermo e orar em nome de Jesus. E a oração da fé vai curar o enfermo. Então, debaixo da palavra, eu vou fazer a unção pela fé para a cura dos enfermos, oração dos milagres e das causas impossíveis. Prepara também aí, eu creio que todo mundo consegue. Dona Maria Antônia, boa noite para a senhora. Prepara aí uma garrafa com água. Nós estamos na quarta-feira fazendo a campanha de Naamã. A Bíblia vai dizer que Naamã era leproso e quando ele creu na palavra de Deus, ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e a carne de Naamã se tornou como a carne de uma criança, ou seja, a lepra desapareceu. Eu vou consagrar essa água e pela fé vai ser a água do Jordão. E você vai usar essa água de quarta-feira para você banhar com essa água. Toda dor, toda doença, toda enfermidade, todo mal espiritual que tiver na tua vida vai sair no nome de Jesus. Se você não preparou aí, prepara, porque agora nós vamos entrar em oração. Nós vamos orar, nós vamos unir a nossa fé. O Senhor Jesus Cristo disse que tudo o que nós pedirmos na oração, crendo, nós vamos alcançar, nós vamos receber. Como eu sempre digo, eu não chamo você para assistir o culto. Eu chamo você para participar e participar com a sua fé. Porque se você apenas assistir o culto, você vai ficar olhando para a tela e a tua vida vai continuar do mesmo jeito. Mas se você participar com a sua fé, eu tenho certeza que essa noite Deus vai tocar aí na tua vida. Deus vai tocar na tua saúde, vai tocar na tua família, Deus vai tocar no teu propósito. E diante do poder de Deus, diante do toque de Deus, o mal, ele tem que sair. E o mal vai sair no nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora entrar em oração. Você vai fazer aí da sua casa o seu santuário, o lugar de oração, o lugar de comunhão com Deus. Se você puder, aí na tua casa, feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do teu Filho amado, Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nesse momento, meu Pai, nós entramos em oração. Nós unimos, meu Pai, a nossa fé de norte a sul, de leste a oeste, meu Pai, e em uma só fé, em um só propósito, meu Pai. Nós formamos, meu Deus, esta campanha da cura dos enfermos, essa campanha dos milagres e das causas impossíveis, meu Pai. O Senhor disse na tua palavra, meu Deus, que aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no teu nome, meu Pai, o Senhor estaria presente, o Senhor estaria junto com elas. O Senhor estaria no meio delas, meu Pai. E nessa noite de quarta-feira, meu Deus, nós estamos aqui reunidos no teu nome, Jesus. Ainda que fisicamente, meu Pai, estejamos separados, estejamos distantes, meu Pai, mas espiritualmente nós estamos juntos. Nós estamos na mesma fé, no mesmo propósito, meu Pai. E eu tenho a certeza, meu Deus, que o Senhor está conosco aqui nessa noite. Que o Senhor, meu Pai, está no nosso meio, meu Deus. Por isso agora, meu Pai, eu apresento em oração a vida, meu Deus, de cada pessoa que está orando junto comigo. Eu apresento, Pai, a vida dessa senhora, a vida desse senhor, a vida desse jovem, dessa criança.
Eu apresento, meu Deus, esta pessoa que nessa noite, meu Pai, ela para as suas coisas, ela para os seus afazeres, meu Pai, e ela vem para a oração. Ela vem para a sala de oração, ela vem para o culto online, porque ela precisa, meu Pai, de um milagre. Porque ela precisa, meu Pai, do teu socorro, da manifestação do teu poder, meu Pai. Esta pessoa, meu Deus, doente, enferma, quem sabe, meu Deus, desenganada dos médicos. Esta pessoa, Pai, que há muito tempo ela vem tratando, ela vem gastando, meu Deus, com consultas, com tratamentos, com medicamentos, meu Pai, que já não resolvem mais. Oh, meu Deus, o Senhor disse na tua palavra: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura. Então, meu Deus, que nessa noite, meu Pai, pela minha fé, meu Deus, o teu poder, meu Pai, venha tocar na vida desta pessoa, Deus. Venha tocar, meu Pai, da cabeça aos pés. E toda doença, toda dor, toda enfermidade, oh, meu Deus, cura esta pessoa, meu Pai. Livra esta pessoa deste mal, meu Deus. Para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Eu apresento em oração, meu Pai, esta pessoa que pede pela sua casa, que pede pela sua família, essa esposa, meu Deus, que pede pelo seu casamento, esse marido, meu Pai, que pede pela sua esposa, esse casamento, meu Pai, que está à beira de uma separação, ou quem sabe, meu Deus, já separados. Meu Pai, como em Caná da Galileia, Senhor, o Senhor transformou a água em vinho. Oh, meu Deus, que nessa noite o teu poder venha tocar na vida, meu Pai, dessa esposa, venha tocar na vida desse marido, e esse espírito, meu Pai, da separação, esse espírito, meu Pai, do ciúme, esse espírito da traição seja arrancado, meu Deus, e que haja restauração, Senhor. Meu Pai, eu apresento em oração essa mãe que está pedindo pela sua filha, pelo seu filho, meu Pai, que está no vício da bebida, Senhor. Quantas vezes, meu Deus, essa mãe tem que ir lá na rua, porque a filha está caída, bêbada, meu Pai. O filho está lá caído, bêbado, Senhor. É uma humilhação, meu Pai. Oh, meu Deus, vem libertar, Senhor. Vem libertar do alcoolismo, vem libertar da droga, do jogo, do vício, de um modo geral. Vem tocar, meu Deus, nesta casa, vem tocar nessa família, e esse espírito, meu Pai, da confusão, esse espírito da briga, esse espírito da perturbação que entrou nessa casa, meu Pai, e ninguém mais tem paz dentro dessa casa. Oh, meu Deus, repreende esse mal nessa noite. Abençoa, Pai. Abençoe a vida de cada uma dessas pessoas. O Senhor disse na tua palavra: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Então, meu Pai, que esses momentos, Senhor, que nós vamos passar aqui ouvindo a palavra, orando, profetizando, meu Pai, que o Senhor venha trabalhar na saúde, na família, no trabalho, no emocional, que o Senhor, Pai, venha trabalhar na vida desta pessoa, para abençoá-la. Sim, meu Pai, para abençoar, para curar, para libertar, para transformar, meu Deus. É o que eu te peço, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus. Em nome de Jesus. E na certeza, meu Pai, que essa oração inicial sobe até o trono do Senhor. Na certeza, meu Pai, que o Senhor ouve a minha oração. Eu já te agradeço, Pai. Eu já agradeço ao Senhor, entregando, meu Pai, a direção desse culto de quarta-feira nas tuas mãos. Entregando, meu Deus, a vida daqueles que já estão comigo aqui no culto, meu Pai, aqui na vídeo, pelo YouTube. Eu entrego a vida de cada um deles nas tuas mãos. Peço também, meu Pai, por aquelas pessoas que ainda não puderam entrar, que ainda não puderam conectar, Senhor. Se tem alguém, meu Deus, tendo dificuldade para chegar para o culto,
Se tem alguém, meu Pai, enfrentando dificuldade para entrar na sala, ajuda ele, ajuda ela, meu Pai. Traz o teu povo, meu Deus. Opera um milagre. Opera um milagre. O Senhor é Deus dos milagres. O Senhor é o Deus dos milagres. Então, meu Pai, eu já declaro, eu já profetizo, meu Pai, que essa noite seja a noite de milagres, seja a noite de bênçãos, seja a noite de resposta, meu Pai, para aqueles que creem, meu Deus, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se você crê aqui na tua casa, você vai louvar a Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias. Ele reviveu. Mestre, não há outro. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Canta com fé na tua casa, remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Fala para Deus, muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Faz um milagre. Pede para Deus tocar em você agora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Aleluia, louvado, bendito seja o teu nome, Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a tua voz. Quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Se você crê, canta com toda a tua fé. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida. Tu és a própria vida. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Tu me ergue para vencer. Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz. Me chamando para viver. Uma história de poder. Remove a minha pedra. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida, Senhor. E faz um milagre.
Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Aleluia. Ressuscita-me. Levante as suas mãos para Deus aí na tua casa, se você puder. Levante as mãos para os céus. E com toda a tua fé, ore assim comigo: meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego todos os meus problemas nas tuas mãos. E desde já eu te agradeço, na certeza da bênção, na certeza da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Diga amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Se você puder ir na tua casa, aplauda ao Senhor Jesus, glorifica ao Senhor Jesus, ao nosso Deus. Seja dada toda a honra, toda a glória, toda a adoração e toda a exaltação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Mais uma vez, gente, perdão, boa noite para todos vocês. Dona Maria José, boa noite para a senhora. Deus abençoe a vida da senhora em nome de Jesus. Boa noite para você que entrou depois da oração inicial. Boa noite para você que está comigo aqui na videoconferência. Boa noite para você que está pelo YouTube. Essa noite é noite de bênçãos. O Espírito do Senhor está te visitando. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, já nessa oração inicial, ele está tocando aí na tua saúde, ele está tocando na tua casa, na tua família, nos teus caminhos. E diante do poder de Deus, diante do toque de Deus, o mal, ele não resiste, o mal, ele cai por terra, o mal, ele bate em retirada. Creia no teu coração, nós estamos na presença do nosso Deus e ele já está te abençoando nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho para você nessa noite uma palavra de Deus, uma palavra de fé. É muito importante que você sempre ouça a palavra. Amém? Você sempre tenha tempo para ouvir a palavra de Deus. Todo mundo que está aqui na sala de oração, todo mundo que está aqui nesse culto online quer a vitória. Sim ou não? Ah, bispo, eu quero a vitória na minha saúde. Ô, bispo, eu quero a vitória no meu casamento. Restauração no meu casamento. Bispo, eu quero a vitória no meu trabalho. Todo mundo quer a vitória. E a vitória que você quer, a vitória que você precisa, ela vai vir através da sua fé. E essa fé que vai trazer a mão de Deus, que vai trazer a vitória que você precisa, que vai trazer o seu milagre, ela vem de ouvir e o ouvir a palavra de quem? A palavra de Deus. Então, procura prestar atenção na palavra, para você entender a palavra. O momento da palavra é Deus te orientando. Ô Maria Antônia, é por esse caminho aqui que você vai, é aqui que está a tua vitória. O momento da palavra é a hora que Deus fala para você. É momento de orientação vinda do céu. Tem muita gente que está orando, mas está perdido. A pessoa está desorientada. E a pessoa desorientada, ela não chega a lugar nenhum. Ela está perdida. Por isso, a importância de você parar e ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vou mostrar para você também nessa noite 2 testemunhos. Eu tenho um testemunho lá do Paraná, de uma pessoa de fé que está aqui com a gente na sala, perseverando. E tem um testemunho lá da Paraíba, de outra pessoa que também está na fé. Eu faço sempre questão de trazer o testemunho para você ver que nós não estamos aqui brincando.
Nós não estamos aqui fazendo oba-oba, querendo impressionar você. Nós estamos aqui para levar você a um Deus que muda a tua vida. Amém? Daqui a pouco eu vou mostrar para você os testemunhos e vamos orar forte nessa noite e profetizar a tua bênção, profetizar o teu milagre no nome de Jesus. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Hã? Vó Lizinete, a senhora tá me ouvindo bem aí, vó? Tá ouvindo, não, vó? Ah, tá. Vó tá fazendo assim, ó. Não, tô ouvindo sim. Amém. Cleusa, tá me ouvindo bem? Dona Maria José tá me ouvindo bem também? Amém. Glória a Deus. Dona Maria Antônia, lá no Parque São Lucas, como é que tá a família, Dona Maria Antônia? Firme? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a senhora. Tô esperando a próxima visita da senhora, hein? Vou esperar, hein? Deus abençoe em nome de Jesus. Você que está pelo YouTube, gente, está ouvindo bem? Pessoal que está pelo YouTube, responde para mim aí no chat. Escreve aí para mim um joinha, um sim, um 10. Pessoal está ouvindo bem também? Rosalina, sim. Sueli, sim. Oh, glória a Deus, amém. Então tá todo mundo ouvindo bem, isso é importante. Obrigado, gente. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Obrigado, Josiane, Deus abençoe a tua vida. Lucas capítulo 18, versículo 1. Se você não tem uma Bíblia, vou compartilhar a minha com você. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. A parábola do juiz iníquo. Deixa eu compartilhar com você. Pronto, está aparecendo aí na tela. A parábola do juiz iníquo. Vamos prestar atenção na palavra. Vamos meditar agora na palavra, gente. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Preste atenção, gente. Você que quer a sua bênção, você que quer o seu milagre, você precisa de uma coisa chamada perseverança. Você precisa de perseverança. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Olha só, gente, dever. Dever é uma coisa que eu tenho que fazer e que outro não pode fazer para mim. É o meu dever. É o seu dever. Aquilo que cabe a você, aquilo que toca a você, você não pode transferir para outra pessoa. Amém? Por exemplo, eu posso orar por você, você pode orar por mim. Sim ou não? Logicamente que sim. Mas mesmo você orando por mim, eu tenho que continuar firme na minha fé. Mesmo eu orando por você, você não pode desistir da tua fé. Ah, não, agora o bispo já está orando por mim, então agora eu vou relaxar. Eu não vou mais buscar Deus, eu não vou mais orar, porque o bispo já está orando por mim. Não, a minha oração te ajuda. Mas a Bíblia mostra que é o seu dever perseverar. É o meu dever perseverar. Se eu quero conquistar a minha bênção, se eu quero conquistar o meu milagre, eu tenho que ser o quê? Perseverante. Ah, eu vou desistir, eu não vou mais buscar Deus, eu não vou mais orar, eu não vou mais participar do culto, eu não vou mais fazer nada. É tudo que Satanás quer. Quando você toma essa decisão, Satanás pula de alegria. Quando você toma essa decisão, Satanás começa a soltar fogos. Por quê? Satanás, gente, ele não pode parar a mão de Deus. Mas ele vai trabalhar para você parar.
Porque se você parar, ainda que Deus queira, ele não vai poder fazer nada por você. Porque a promessa é para aquele que crê. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Todo dia a mulher ia lá, julga minha causa. E ele não atendia. Julga a minha causa. Ela ia no outro dia. E ele nem nada, nem tchum. Mas no outro dia ela voltava novamente. Julga a minha causa. E observa, gente, que essa mulher estava perseverando diante de um juiz que a Bíblia chama de juiz o quê? Iníquo. Um homem que não temia Deus e que não respeitava ninguém. Oh, meu Deus do céu. Para e pensa, gente, aí na tua casa. Tem gente que ela não teme a Deus, mas ela respeita o outro. Ok? Mas imagina você lidar com uma pessoa que não teme a Deus e não respeita ninguém. Não está nem aí para você. Ou melhor, não está nem aí para ninguém. Eu pergunto, o que você pode esperar de bom dessa pessoa? Nada. Ela não teme a Deus. E pior, ela não está nem aí para ninguém. Ela pouco importa se você está bem ou se você está mal. Se você está vivo ou morto. Se você está triste ou feliz, ela não está nem aí para ninguém. A Bíblia diz que esse juiz era exatamente assim, iníquo. Não temia Deus, não respeitava ninguém, mas mesmo assim, essa viúva todo dia ia lá. Todo dia ela ia lá no juiz, julga minha causa, julga minha causa. E ele nada. Mas ela não desistia. Gente, você imagina, pensa comigo. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus, ele é o justo juiz. O nosso Deus é o justo juiz. A base do trono, que sustenta o trono de Deus, é justiça e juízo. Deus não tem prazer no teu sofrimento, Deus não tem prazer na tua dor, Deus não tem prazer na tua aflição. O desejo de Deus, a vontade de Deus é te abençoar, é te curar, é restaurar o teu casamento, é abençoar a tua casa, é abrir as portas para você prosperar. Essa é a vontade de Deus. A única coisa que Deus pede é a minha fé. E a fé, ela é vista na perseverança. A fé, ela é vista onde, igreja? Na perseverança. Vamos aqui para a gente terminar. Todavia, versículo 4. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, olha só, a perseverança dela, ele via como importunação, porque ela está me importunando, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-se. Então disse o Senhor, considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Isso aqui é promessa, gente.
Jesus está dizendo que a justiça de Deus vai chegar na tua vida. Ou melhor, vai chegar na vida daqueles que estão perseverando. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando você menos esperar, a resposta chega. Mas você não pode parar. Quando você menos esperar, o de repente de Deus chega. É por isso que você tem que estar firme na tua fé. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura pé na terra? Ou seja, a resposta vai vir. A sua cura vai chegar. A libertação do teu filho vai acontecer. A porta que está fechada vai abrir. Essa situação que você está passando não é o teu fim, não. É um grande testemunho que vai virar para a tua vida. Mas você precisa continuar firme na tua fé. Eu estava meditando aqui antes do culto, eu estava aqui pensando, que eu leio a palavra e eu fico pensando naquilo que eu leio, para que Deus possa falar. E quando eu estava meditando aqui, Deus me falou duas coisas. Me mostrou duas maneiras mais comuns que Satanás usa para fazer a pessoa desistir. Primeira situação que o inimigo usa para fazer você desistir. Palavra de dúvida. Primeira maneira. Primeira coisa. Você começa a lutar pelo teu propósito. Você começa a lutar pelo teu objetivo. Então, ele começa a mandar dúvida na tua mente. Ou então, ele vai usar pessoas próximas a você. Ele não vai usar o estranho. Dificilmente. Mas ele vai usar pessoas que estão perto de você, que estão próximas de você, para dizer assim: fulana, isso aí não tem jeito, não. Fulano, você não vai conseguir, não. Fulano, ó, teu filho não vai mudar. Você não vai sair dessa situação de miséria. Aí diz assim, né? Pau que nasce torto, morre torto. Palavra de dúvida. Essa é a primeira maneira mais comum que o inimigo ele trabalha. Palavra de dúvida. Ou ele vai começar a mandar dúvida na tua mente, dúvida, ou então ele vai usar pessoas que estão perto de você para mandar dúvida. Bispo, tá vindo a dúvida. O que eu tenho que fazer? É não deixar entrar no teu coração. Eu pergunto para você, a palavra de Deus é palavra de fé ou palavra de dúvida? Hein, Creuza? Palavra de fé. Então, se está vindo uma dúvida, opa, isso não é de quem? Não é de Deus, então está amarrado, está repreendido. Sai esse pensamento de dúvida. Sai agora essa palavra de morte, essa palavra de derrota. O problema é que a pessoa, ela esquece muito fácil das coisas de Deus ou da palavra de Deus e ela guarda muito fácil a palavra do diabo. Você vê, por exemplo, quanto tempo eu estou aqui com vocês falando de fé, gente, a palavra, enchendo a tua cabeça da palavra de quem? De Deus. Aí um filho do diabo lá, o vizinho, fala uma coisa e a pessoa, gente, desespera. Ele falou que vai fazer isso. Ele falou que vai fazer um trabalho. Meu Deus do céu. A pessoa está deixando a palavra do inimigo entrar onde? No coração dela. A Bíblia fala de um homem chamado Jairo.
buscou a Jesus porque a sua filha estava enferma. E Jesus disse assim: eu vou na tua casa. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou entrar na tua casa. Eu vou abençoar a tua casa. E Jairo ficou todo saltitante, todo feliz. Puxa vida, Jesus vai entrar na minha casa. Jesus vai entrar na minha família. E a Bíblia diz que quando Jesus estava perto da casa de Jairo, vieram algumas pessoas correndo dizer: Jairo, incomoda o mestre. Não, Jairo, tua filha já morreu. Palavra de dúvida. É sempre assim. Quando a tua bênção está muito perto, é a hora que mais o capiroto se levanta. É a hora que mais o Satanás fica igual o siri na lata. Como é que é o siri na lata? Eu não sei, né? O pessoal fala igual o fulano, tá igual o siri na lata. Satanás, quando a tua bênção está chegando, é a hora que ele vem com toda a força. Ele diz assim: se eu não parar ele, eu não vou parar mais. Se eu não conseguir derrubar ela agora, ela vai receber o que ela está querendo. Jesus estava chegando pertinho. A bênção já estava ali, pertinho. Aí veio pessoas usadas pelo diabo para trazer a palavra de morte. Jairo, Jairo, não incomode mais o mestre. Tua filha já morreu. Meu Deus, olha só. Olha que pancada, gente. Olha que pancada na cabeça. Mas na mesma hora, Jesus percebeu essa palavra é do inimigo. E disse: Jairo, não começa a duvidar. Tu não estava crendo até agora? Não começa a duvidar não, rapaz. Continua crendo. A tua filha não está morta, ela está dormindo. Não começa a duvidar. O inimigo está querendo colocar dúvida. Não começa a duvidar. Bispo, o inimigo está se levantando, bispo. É porque você está no caminho certo. Satanás só se levanta com quem está com Deus. Quem está com ele vai se levantar para quê? Se ele está se levantando, é porque você está incomodando. Sabe aquele ditado, incomodado que se mude? Então, ele que vai embora. Mas você precisa manter firme na tua fé. Você está entendendo, sim ou não? Veio a palavra de dúvida. Veio o pensamento de dúvida, senhor Antônio. Na mesma hora, a dúvida não é de quem? Não é de Deus. Esse pensamento não é de Deus, então está repreendido. Sai em nome de Jesus. Não aceita. Começa a louvar. Vou te ensinar uma dica. Começou a vir dúvida, repreende e começa a louvar a Deus. Satanás odeia louvor, ele foge. Começa a louvar a Deus. Começa a adorar a Deus. Ele foge. Palavra de dúvida. Outra maneira que Satanás usa, muito comum, para fazer a pessoa desistir. Fazendo a pessoa olhar para a situação. Olha a tua situação. Tu tá aí orando, tu tá aí buscando a Deus, mas ó como é que tá teu filho. Teu filho tá caído lá na rua, hein? Você tá aí orando, teu marido tá pior. Você tá buscando a Deus, olha o que o médico falou. Para fazer a pessoa olhar para quê? Para a situação. E quando a gente começa a olhar o problema se torna um gigante na nossa vida. Quando você começa a olhar para a dificuldade, parece que a dificuldade pisa na tua cabeça e te espreme para baixo. Você tem que estar olhando para Deus. A Bíblia diz que nós temos que olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus estava andando sobre as águas. E Pedro disse assim: se é o Senhor que está aí, eu quero ir, mas não quero ir nadando não, porque nadar eu sei. Pedro era pescador profissional. Eu não quero ir nadando, porque nadando não tem sobrenatural nisso. Eu quero ir andando nas águas. Eu quero o sobrenatural. Bispo Marcos, eu quero o sobrenatural de Deus na minha vida. Então fica firme, olhando só para Jesus. Quando Satanás tentar fazer você olhar para a dificuldade, na mesma hora repreenda. Porque se você não repreender, tu vai afundar.
vai te entristecer, vai te desanimar, vai te deprimir e você vai jogar a toalha. Jesus disse para Pedro: Pedro, vem. E Pedro desceu do barco e andando sobre as águas foi ter com Jesus. Numas versões mais antigas da Bíblia, diz que Pedro tinha os olhos fitos, fixados no Senhor Jesus. Ele não estava olhando para a dificuldade, ele não estava olhando para o vento, ele não estava olhando para a água, ele estava olhando só para Jesus. Firme com Jesus. Enquanto ele estava firme com Jesus, o milagre estava acontecendo. O sobrenatural estava acontecendo. Mas quando Pedro começou a olhar para o vento, será que não tinha vento antes? O vento estava lá. Mas ele começou agora a olhar para o vento. Deixou de olhar para Jesus para olhar para o vento. Começou a olhar para as ondas. Deixou de olhar para Jesus, começou a olhar para a situação. De repente você está aqui, você estava vindo muito bem olhando para Jesus. Você começou a olhar para a situação, tua vida está começando a afundar. Quando Pedro começou a olhar para a situação, a Bíblia diz, ele começou a afundar. E ele gritou: Senhor, socorre-me, porque pereço. E Jesus disse assim: porque duvidaste, homem de pouca fé. Você vê que a palavra de dúvida é para você duvidar. Começar a olhar para a situação é para você duvidar. Porque a dúvida, gente, é o contrário da fé. Jesus disse: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que estão firmes. Ainda que pareça demorado, mas depressa vai vir. Mas quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé? É o que eu falei na segunda-feira. Deus não vai te abençoar porque você está sofrendo, mas porque você está na fé. Deus não vai operar na tua vida porque tu está precisando, mas porque você está crendo. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Deus quer a sua fé, para que na sua fé ele venha te dar a vitória. Então, quando vier um pensamento assim, repreende na mesma hora. Quando Satanás quiser trocar figurinha com você, começar a conversar com você, porque na hora que o bicho está pegando, na hora que a situação está difícil, Satanás começa a falar: ó o que está acontecendo, olha isso aí, olha aquilo outro, está repreendido. Arreda Satanás, arreda Satanás, Deus está comigo. Maior é o Deus que está comigo. Essa é a fé. Essa é a certeza que Deus espera no teu coração. Não é perfeição, é confiança nele. Se tiver essa confiança no teu coração, a tua bênção, tua vitória, o teu milagre é só questão de tempo. Você crê nessa palavra, sim ou não? Bispo, eu creio. Então toma posse dessa palavra. Declara aí na tua casa junto comigo: eu não vou desistir da minha bênção. Vamos, gente, declara aí na tua casa. Eu não... Vamos, Márcia, fala aí na tua casa, Márcia. Vamos, Francisca, lá em Porto Velho, Rondônia. Eu não vou desistir da minha bênção. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite, no nome de Jesus. Vou mostrar para você agora 2 testemunhos e depois nós vamos orar. Mas guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra no teu coração. Não desista. Não desista da tua bênção. Não desista do teu milagre no nome de Jesus. Amém? Vou mostrar para você o testemunho da Terezinha, lá do Paraná, e o testemunho da Paloma, lá da Paraíba. Vamos ouvir esses 2 testemunhos e depois nós vamos orar, depois nós vamos falar com Deus. Preste atenção aí. Boa tarde, Bispo Marcos. Boa Eu noite. quero contar um testemunho de uma bênção, muita tontura. E, como sempre, eu não faço nada sem ouvir, sem participar da oração da manhã. E, quando terminou a oração, eu pedi para o Senhor, para me tirar aquele mal-estar que eu estava. E, quando terminou a oração,
Passou em 5 minutos, eu não tinha mais nada. Graças a Deus, eu agradeço a Deus e as orações do Senhor. Eu faço as orações, as 3 orações do dia, graças a Deus, todos os dias. Amém. Amém. Glória a Deus. Oi, bispo, bom dia. Quem fala aqui é Paloma, daqui de Alagoa Grande. Quero dar o meu testemunho da graça que recebi através do culto online e através do óleo ungido. O meu testemunho, bispo, é que minha filha, ela teve um tumor e, pela honra e glória do Senhor, esse tumor foi benigno. Aí, depois de 6 meses, ela foi uma tomografia. Aí, nessa tomografia, constatou algo. Aí, constatou esse negócio assim, algo, a médica pediu uma ressonância. E eu fiquei assim, né? Meio apreensiva e, ao mesmo tempo, com aquela fé. Ouvindo o culto, na hora da oração dos enfermos. Tinha o óleo ungido, eu colocava nela toda noite, quando ela dormia. E pedindo com fé a cura, para que nesses exames não viesse dar nada, que não viesse ter nada. E aí, no dia que ela foi para o hospital, que era para ficar internada para fazer esses exames da ressonância, quando a gente saiu de casa, eu coloquei o óleo ungido. E levei o óleo ungido para o hospital. Quando cheguei lá no hospital, ungi a cama, o leito da cama que ela ficou, ungi à noite. E antes dela sair, eu ungi, antes dela fazer os exames, que foi para fazer a ressonância, eu tinha ungido ela e tinha declarado que, através do óleo ungido, o Espírito Santo ia tocar, ia limpar ela. Amém. Que ela não ia dar nada nesses exames. Ai, graças a Deus, bispo, graças a Deus mesmo, que quando foi, a médica pegou, fui pro hospital da minha cidade, que para o hospital da onde eu vou é 1 hora. Aí a médica, fui lá, a médica disse que não tinha saído ainda. Aí, quando eu cheguei em casa, de noite, a médica mandou uma mensagem para mim dizendo que os exames dela tinham dado tudo normal. Glória a Que Deus. não tinha nada de lesão. Foi uma honra para mim, bispo. Glória a Deus. Primeiramente, Deus no céu, e segundo, você aqui na terra, que é um instrumento de Deus para nossas vidas. E eu fiquei muito feliz. E eu disse que, quando eu ungi ela, eu disse que eu ia dar o meu testemunho. Quando eu vi as pessoas dando testemunho, eu dizia: eu tomo posse desse testemunho que essas pessoas estão dando. Eu vou dar o meu testemunho também através desse óleo ungido. Amém. Eu estou dando hoje, bispo. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe a Terezinha lá do Paraná, mulher de fé, perseverante. Deus abençoe a Paloma lá na Paraíba, também perseverante. Você vê que os 2 testemunhos têm algo em comum: perseverança. Pessoas que estão sempre orando, sempre clamando, não desistindo. Quando eu persevero, eu tomo posse da bênção de Deus para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E se você tem testemunho para contar, não deixa de contar o teu testemunho. O teu testemunho glorifica a Deus 2 vezes. Primeiro, quando você conta de maneira pública, você está glorificando a Deus, está agradecendo a Ele pela tua vitória. Segundo, o seu testemunho ajuda outras pessoas. Porque, de repente, a pessoa está ouvindo o testemunho e é o que ela está passando. Você vê, a Terezinha tinha um problema de tonteira, foi curada. A Paloma, a filha, teve um tumor, ainda que benigno, mas um tumor, e depois fez o exame, acusou que tinha um problema. Mas elas, perseverando, a Terezinha curada, a filha da Paloma não tem mais nada. Então, quando você conta o teu testemunho, você glorifica a Deus publicamente agradecendo. Quando você conta o teu testemunho, você glorifica a Deus porque aquele testemunho vai fortalecer a fé de outras pessoas. Então não deixa de contar o teu testemunho. Amém? Bispo, eu tenho um testemunho para contar. Como é que eu faço? Você vai entrar nesse WhatsApp que está aparecendo aí. Quando eu terminar o culto, ou amanhã durante o dia,
11 972 25 3106. Mas, ó, procura aí, gente, por favor, um lugar que seja silencioso. Tem um pessoal que manda uns testemunhos para mim, mas é tanto barulho que eu ouço mais o barulho que o testemunho. Aí não tem como, procura um lugar silencioso. Você vai falar o teu nome, a cidade da onde você está orando, não precisa dar endereço, não. Tem gente que manda com endereço, né? Eu moro na rua tal, não. Você vai falar o teu nome, a cidade da onde você está orando, e vai contar a tua bênção. E não precisa ser longo, não. 1 minuto e meio, 2 minutos, estourou 3 minutos. Não deixa de contar o teu testemunho. Amém? Glória a Deus. Prepara aí o óleo. Quem não preparou, prepara aí o óleo. Eu vou consagrar o óleo, o azeite. Vou abençoar a garrafa com água e vou fazer a oração no nome de Jesus. A Sueli Bárbara está dizendo aqui, eu não vou desistir da minha bênção em nome de Jesus Cristo. Amém, Sueli. A Rosalina está dizendo amém. A Beatriz Silva, amém. Dona Fátima, lá em Ribeirão Preto, eu não vou desistir da minha bênção. A Terezinha Diniz, eu não vou desistir da minha bênção em nome de Jesus. A Georgina, lá de Salvador, na Bahia, eu não vou desistir da minha bênção. O Edmilson, amém. A Nair, também na mesma fé. A Nida, lá em Alagoas, na mesma fé. Isso mesmo, gente. Então eu estou feliz que vocês entenderam a palavra, que é na perseverança. Amém, Márcia. Isso mesmo, Márcia. É na perseverança que a gente vence batalhas no nome de Jesus. Amém? Apresenta para Deus aí, por favor, o óleo, o azeite. Levanta para Deus aí na tua casa. Eu vou consagrar. Eu vou ungir você pela fé. Amém, dona Ana? Isso mesmo, vai firme na fé. Apresenta aí para Deus o óleo. Nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento, meu Deus, o azeite, o óleo da unção. Eu apresento o que eu tenho comigo aqui, meu Pai, mas principalmente o que essa pessoa tem agora em casa. O que ela, meu Deus, segura e levanta para o alto, levanta para os céus. Meu Deus, consagra esse azeite, Pai. Consagra esse óleo, meu Deus. Que não seja mais um simples azeite. Que não seja mais um simples óleo, meu Pai. Mas que seja o azeite da unção. O óleo da unção. Consagra, meu Deus, com teu poder e com teu espírito. E quando, meu Deus, eu ungir pela minha fé o alto da cabeça dessa mulher, o alto da cabeça desse homem, meu Pai, que o teu poder, que o teu espírito, meu Pai, venha tocar na vida dela. Venha tocar na vida dele, Senhor. Assim como o Espírito do Senhor, meu Pai, sustentou Pedro enquanto ele olhava para o Senhor. Assim como o poder do Senhor, meu Pai, trouxe a vida à filha de Jairo. Que através dessa unção, meu Deus, o teu poder entre, meu Deus, na saúde dessa pessoa. Entre na casa dela, na família dela, nos caminhos dela, meu Pai. E todo mal saia. E todo mal bata em retirada, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E quem crê, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Em nome de Jesus Cristo, pela fé, eu unjo agora o alto da tua cabeça com a unção de cura, com a unção de milagres, com a unção de causas impossíveis. Recebe a unção pela fé no alto da tua cabeça. Coloca o óleo agora no alto da tua cabeça. Recebe essa unção. Recebe essa bênção agora, no nome de Jesus. Pela fé, eu unjo agora as tuas mãos. Recebe nas tuas mãos a unção de cura, a unção de milagres, a unção de causas impossíveis. Passa as mãos assim uma na outra aí.
Agora pega um pouquinho desse óleo, pega um pouquinho desse azeite, abre aí a garrafa, abre a garrafa e coloca um pouco desse óleo. Pronto. Coloca um pouco do azeite aí, dentro da garrafa. Sacode essa garrafa com água. Deixa aí próximo, porque eu vou orar e vou abençoar essa água. E você vai usar essa água para você tomar banho. Eu vou dizer como é que você vai fazer. Se você tem fotografia da família aí, unge também a foto. Unge a foto da família. Quem tem foto da família, unge. Quem tem peça de roupa, unge aí também. Unge também no nome de Jesus. Ungiu? Agora, se você tem uma dor, uma doença, uma enfermidade, se você puder agora, coloca ou as duas mãos, ou uma das suas mãos no local da dor, no local da enfermidade. Coloca as mãos e segura, porque eu vou orar. Coloca as mãos e segura, porque eu vou orar no nome de Jesus. Eu vou orar no nome do Senhor Jesus. Se você puder, coloca ou as duas mãos aí no local da dor, da enfermidade, ou então você vai colocar uma das mãos no local da enfermidade, a outra mão você coloca na foto do familiar, ou na peça de roupa do familiar. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu estendo agora, meu Deus, a minha mão, e pela minha fé, meu Deus, eu coloco as minhas mãos sobre o alto da cabeça desta pessoa. E eu peço, meu Deus, através desta unção com óleo, eu peço, meu Deus, que da minha mão saia agora o teu poder, o teu Espírito, meu Pai, e comece a entrar na vida desta pessoa. Comece a entrar no corpo desta pessoa agora, Pai, do alto da cabeça até os pés. Meu Deus, entra agora em forma de fogo, eu te peço. Entra em forma de fogo, meu Deus, no sangue dessa pessoa, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos. Meu Deus, entra com o teu poder agora, meu Pai, na mente dessa pessoa, nos pensamentos dela. Entra com o teu poder, meu Deus, no emocional, meu Pai. Entra, Senhor, agora aí nesta casa, nesta família. Meu Deus, entra agora em forma de fogo na vida desta pessoa. E aonde tem o mal, aonde tem uma dor, aonde tem uma doença, onde tem uma enfermidade, meu Deus, comece a arrancar agora, comece a arrancar agora. Meu Deus, essa pessoa que coloca agora as mãos no local da dor, essa pessoa que coloca agora as mãos no local da enfermidade, no local da doença, meu Deus, que das mãos dela comece a sair poder agora, que das mãos dessa pessoa comece a sair, meu Pai, fogo do Espírito Santo, e essa dor, essa doença, essa enfermidade, esse espírito de enfermidade, esse mal que vem dando vida a esse tumor, a esse câncer, a essa bola, a esse mioma, a essa inflamação, a essa doença, a essa enfermidade, eu te repreendo agora, doença, eu te repreendo agora, dor, eu te repreendo agora, enfermidade, e ordeno, sai do corpo desta pessoa, sai do corpo dela agora pela minha fé, solta a vida dela agora, meu Deus e meu Pai. A tua palavra diz, Senhor, que lá na cruz do Calvário o Senhor já curou esta pessoa. A tua palavra diz, meu Pai, que lá na cruz do Calvário o Senhor já levou todas as dores, todas as doenças, todas as enfermidades. Então eu não aceito, meu Deus, eu não aceito essa doença no corpo desta pessoa, eu não aceito essa
enfermidade no corpo dela, meu Deus, vai curando agora, vai entrando com o teu poder agora na cabeça dessa pessoa, meu Pai, no cérebro dela, vai entrando com o teu poder agora, meu Pai, nas vistas dela, nos ouvidos dela, e essa doença, meu Deus, vai sendo queimada agora, essa dor vai sendo arrancada agora, essa inflamação, essa infecção vai saindo do corpo dela. Oh, meu Deus, toca agora nos pulmões desta pessoa, essa pessoa, meu Pai, que padece com uma bronquite asmática, meu Deus, essa pessoa que está sofrendo com uma pneumonia, meu Pai, que está, meu Deus, com os pulmões contaminados de bactéria, meu Deus, vai entrando agora e vai arrancando todo o mal, vai arrancando toda a doença, meu Deus, vai tocando agora, meu Senhor, na raiz desse câncer, essa pessoa, meu Pai, que há muito tempo ela está tratando, ela está fazendo quimioterapia, radioterapia, meu Pai, mas não está resolvendo. O Senhor é o médico dos médicos, então toca agora com o teu poder, meu Pai, nesse câncer e arranca agora, toca agora, meu Deus, nesse problema de estômago, essa pessoa, meu Pai, que tem gritado com dores no estômago, essa pessoa que tem uma úlcera aberta, meu Pai, que está sangrando, meu Deus, toca nessa úlcera agora e vai curando essa pessoa, vai tocando, meu Pai, nesse fígado que está com gordura, esse fígado, meu Pai, que está, meu Deus, com uma cirrose hepática, meu Deus, o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus de causas impossíveis, então vai tocando, meu Deus, vai tocando agora, meu Pai, no corpo dessa pessoa, meu Pai, que teve um AVC, meu Pai, que teve um derrame, meu Deus, e está com sequelas, oh meu Deus, vai ajustando, vai endireitando, vai arrancando toda a sequela e vai curando essa pessoa, meu Deus, vai tocando agora, meu Pai, nos ossos dessa pessoa, essa pessoa que traz, meu Pai, um reumatismo, essa pessoa que traz, meu Pai, um problema de um desgaste ósseo, um problema de coluna, essa pessoa que sofre, meu Pai, com um problema de nervo ciático, meu Deus, essa pessoa que tem problema nos joelhos, que tem problema de inchaço nas pernas, de má circulação, meu Deus, eu não aceito essa doença, eu não aceito essa dor, eu não aceito essa enfermidade, oh meu Deus, o Senhor disse na tua palavra, unge o enfermo com óleo e ora em nome de Jesus, e a oração da fé vai curar o enfermo, a oração da fé vai levantar o enfermo, então, meu Deus, nós estamos cumprindo a tua palavra, faz um milagre, opera um milagre, meu Deus, cura essa pessoa da cabeça aos pés, meu Pai, que das mãos dela vai saindo poder agora e vai entrando no corpo dela, vai entrando na raiz dessa doença, na raiz dessa enfermidade e vai arrancando, vai curando, meu Deus, vai entrando com o teu poder, meu Pai, nessa fotografia, nesse familiar, meu Deus, que está no vício da bebida, que está no vício da droga, do jogo, da pornografia, oh meu Deus, toca na vida dele, toca na vida dela agora onde ele estiver, meu Deus, vai entrando com o teu poder nesse casamento que está à beira de uma separação, ou separado, e arranca agora esse espírito da separação, da divisão, da confusão, todo mal agora vai saindo do corpo dela, vai saindo da casa dela, vai saindo da vida dela. Olha assim comigo, igreja, meu Deus, ora com mais fé, meu Deus, eu não aceito doença, enfermidade no meu corpo. Diga, meu Deus, eu não aceito o mal na minha casa, na minha família. Diga com fé, Senhor Jesus Cristo, entra agora com o teu poder, entra agora com o teu Espírito, e todo mal, toda doença, toda enfermidade, diga queima, 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 queima. Diga assim comigo, doença, enfermidade, eu te rejeito, sai do meu corpo, sai da minha casa, sai da minha vida, dos meus caminhos, agora, pela minha fé, todo mal, em nome de Jesus, de Jesus Cristo. Tira as mãos do local da dor, da enfermidade, diga comigo, saia. Toda doença, toda dor, toda enfermidade, saia.
Todo mal de dentro dessa casa, todo mal na família, sai. Toda amarração nos caminhos dessa pessoa, no trabalho dela, nos projetos dela, ai. Em nome de Jesus. E não volte. Diga, não volte nunca mais da minha vida, no nome de Jesus. Levante as suas mãos mais uma vez. Levante as suas mãos mais uma vez aí na tua casa. Eu vou profetizar na tua vida. Eu vou profetizar na tua vida. E você recebe saúde nessa noite. Você recebe cura nessa noite. Você recebe a bênção para a tua casa. Você recebe a bênção para o teu emocional. Meu Deus e meu Pai, eu estendo as minhas mãos e, como servo do Senhor, como profeta, como ministro do altar, eu declaro em o nome de Jesus, seja curada, seja curado. Receba saúde no teu corpo aí agora, em nome de Jesus. Seja curada de todas as dores, de todas as doenças, de todas as enfermidades. Recebe saúde em nome de Jesus. Recebe saúde. Recebe saúde na tua alma. Você que estava sofrendo com a crise de ansiedade, seja livre de toda a crise de ansiedade a partir de agora. Recebe saúde no teu emocional. Você que vinha sofrendo com a síndrome do pânico, seja livre desse pânico, desse desespero, desse medo. Seja curada no teu emocional. Seja curado no teu emocional. Em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua casa. Eu profetizo restauração do teu casamento. Eu profetizo libertação do teu familiar. Eu profetizo paz aí dentro da tua casa. Em nome de Jesus, recebe a tua bênção. Recebe o teu milagre. Recebe o toque de Deus aí na tua vida. Se você crê, diga, eu recebo. Eu tomo posse da minha bênção. Receba saúde agora. Você que não podia andar, levanta e anda. Faz aquilo que você não podia fazer. Faz aquilo que você não podia fazer. Porque o meu Deus tocou aí agora. O meu Deus tocou no teu corpo. O meu Deus tocou na tua alma. O meu Deus tocou na tua casa. Recebe a tua bênção agora. Recebe o teu milagre. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te glorifico, meu Pai. Eu bendigo o teu santo nome, Deus. E eu te agradeço, meu Pai, pela cura dos enfermos, tanto de corpo quanto de alma. Eu agradeço pela cura dos enfermos, meu Pai. Eu agradeço, meu Deus, pelo agir do Senhor aí dentro dessa casa, pela restauração, pela libertação, pela transformação dessa família. Se você crê na tua bênção, se você crê no teu milagre, agradece a Deus aí na tua casa. Não peça mais, não peça mais. Recebe a tua bênção, agradece pela tua bênção, agradece pelo teu milagre. O Espírito Santo toca na tua vida. O Espírito Santo toca na tua vida agora. O Espírito Santo toca na tua casa agora, toca nos teus caminhos. Ele te abençoa,
Ele te abençoa nessa noite, aleluia, aleluia. Louvado, glorificado, magnificado, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Agradece ao Senhor Jesus aí na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o Senhor. Toque em mim. Toque em mim. Toque em mim. Jesus. Jesus. Tua palavra fez arder meu coração. Tua palavra fez arder Meu coração. Traga nessa hora cura. Traga nesta hora cura. Eu preciso de Eu ajuda. preciso de ajuda. Vem me salvar. Louve a Deus. Toque em mim. Toque em mim. Toque em mim. Jesus. Jesus. O milagre vai acontecer aqui. Minha fé e confiança. Minha fé e confiança. Eu deposito em ti. Eu deposito em ti, meu Salvador. Eu sinto virtudes. Canta, igreja. Eu sinto virtude. Tocar em minha vida. Tocar em minha vida. Sinto teu poder. Sinto teu poder. Envolvendo o meu ser. E me trazendo cura. Me trazendo cura. Canta agora. Sarou a minha alma. Sarou a minha alma. Curou o meu corpo. Curou o meu corpo. Ressuscitou o meu espírito. Ressuscitou meu espírito. E fez tudo. E fez tudo novo. Sarou a alma. Sarou a minha alma. Curou o meu corpo. Curou o meu corpo. Ressuscitou o meu espírito. Ressuscitou meu espírito. E fez tudo novo. E fez tudo novo. Meu Deus te abençoa nessa noite. Seja abençoada. Seja abençoado. Aleluia. Toque em mim. Toque em mim. Jesus. Jesus. O milagre vai acontecer aqui. O milagre vai acontecer aqui. Minha fé e confiança. Canta, Minha povo de fé Deus. E confiança. Eu deposito em ti. Eu deposito em ti, meu Salvador. Eu sinto virtude. Eu Sinto virtude. Tocar em minha vida. Tocar em minha vida. Sinto teu poder. Sinto seu poder. Envolvendo meu Envolvendo meu ser. Me trazendo cura. Me trazendo cura. Levante as mãos aí na tua casa e declara: sarou a minha Sarou alma. a minha alma. Curou o meu corpo. Curou o meu corpo. Ressuscitou o meu espírito. Ressuscitou meu espírito. E fez tudo novo. E fez tudo novo.
Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te agradecemos, Pai. A minha alma. Curou o meu corpo. Curou o meu corpo. Declara a tua bênção. Declara o teu milagre. Ressuscitou. Ressuscitou meu espírito. E fez tudo. Só vocês em casa agora. Sarou a minha alma. A minha alma. Oh, meu Deus, nós sentimos a tua presença. Nós sentimos a tua presença aqui nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pelas bênçãos derramadas sobre a vida do teu povo. Aleluia. Sarou a minha alma. Sarou a minha alma. Curou o meu corpo. Curou o meu corpo. Ressuscitou o meu espírito. Ressuscitou o meu espírito. Aleluia. E fez tudo novo. Diga amém. Diga graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela minha bênção. Obrigado pelo meu milagre. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Se você puder, aplauda ao Senhor Jesus Cristo aí na tua casa. Aplauda Ele, igreja. Ao nosso Deus seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda adoração e exaltação para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim aqui. A bênção de Deus está aí na tua vida. Creia no teu coração. Você que estava doente, estava enfermo no teu corpo, na tua alma. Meu Deus te entregou saúde nessa noite. Oh, canta labassurianta, balecanta laci. O meu Deus te entregou saúde nessa noite. O meu Deus abençoa a tua casa nessa noite. Paz dentro da tua casa. Paz dentro da tua casa. O meu Deus abençoou o teu trabalho que estava dando errado. Vai dar certo a partir de hoje. A bênção de Deus. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Você crê? Quem crê? Bispo, eu creio. Amém. Quem se sente bem depois da oração? Quem está bem? Pessoal que está aqui na vídeo. Dona Maria Antônia está bem, Dona Maria Antônia? Amém. Glória a Deus. Deus está no controle de tudo. Louvado seja. Amém. Dona Joana. Está bem, Dona Joana? Dona Joana Freitas. A senhora mesmo que eu estou orando pela senhora. Tá bem? Amém. Glória a Deus. Maria Rita da Conceição tá bem. Dona Maria José. Creuza. Tô falando com o pessoal que tá com a vídeo aberto aqui. Seu Antônio. Tá bem, seu Antônio? Márcia. Glória a Deus. Pessoal que tá pelo YouTube. Tá bem? Francisca. Lá em Porto Velho, Rondônia. Tá bem, Francisca? Glória a Deus. A bênção de Deus está sobre a vida de todos vocês. Em nome de Jesus. Olha para mim aqui, ó. Essa água aqui, você vai usar essa água quando você for tomar banho. Bispo Marcos, eu já tomei banho hoje. Eu não penso em tomar mais banho hoje, não. Já estou bom de banho hoje. Tá bom, tudo bem. Quando você for tomar banho, hoje ou amanhã, deixa eu fixar minha tela aqui. Você vai abrir o chuveiro. E antes de você deixar a água derramar, você vai pegar, vai abrir essa garrafa de uma vez só, você vai, ó, deixa eu fechar bem aqui, senão vai cair tudo aqui agora, não está na hora ainda não. Você vai derramar tudo na tua cabeça de uma vez só, representando o teu mergulho de Naamã. Amém? Ô bispo, aqui em casa, bispo, tem 4 pessoas. Então você divide um pouquinho para cada um. Por exemplo, aqui em casa é 4 pessoas, a pastora pega e bota um copo para cada um lá. Isso aqui é o teu, ó.
Na hora do banho já derramo água na cabeça. Amém? Bispo, aqui é só eu mesmo, então você vai derramar tudo de uma vez na tua cabeça. A Bíblia diz que Naamã fez consoante, conforme a palavra do homem de Deus. Ele mergulhou 7 vezes. E a lepra desapareceu. A carne de Naamã se tornou como a carne de uma criança. Você vai fazer na fé. Bispo, eu vou fazer hoje. Amém. Quem vai fazer hoje, faz hoje, ou então amanhã. Mas de uma vez só, você derrama. E eu estou falando do propósito da saúde, mas vai na tua fé, bispo. O meu propósito é emocional. O Deus que cura o corpo, cura a alma. Amém? Vai e faz conforme a sua fé. Jesus sempre, quando finalizava o milagre, ele dizia assim, ó, a tua fé te salvou. É a tua fé. Vai e faz de acordo com a tua fé. Porque é na tua fé que você vai receber a tua bênção, você vai receber o teu milagre em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Já vou fazer a oração final. Eu quero agora orar pela tua vida financeira. Eu quero fazer a oração por você que está aqui e é um dizimista dessa obra, é um ofertante dessa obra. Eu quero pedir para Deus abençoar o seu trabalho, para Deus abençoar a sua vida financeira. Quero orar por você também, que diz assim, bispo, eu tenho acompanhado a oração, a corrente de oração, o culto, e Deus está tocando no meu coração, bispo, e eu quero começar a ajudar essa obra também. Eu quero ajudar com o meu dízimo, eu quero ajudar com a minha oferta. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Olha aqui para mim, por favor. Você não é obrigado a dar nada. Você não tem que pagar nada. Você vê que, olha, eu tiro 5 minutos para falar de oferta. Porque 95% do culto é para abençoar você. Não que a oferta não te abençoe, a oferta também abençoa a tua vida. Mas você não é obrigado a dar nada, você não tem que pagar nada. Tá claro, sim ou não? Você dando oferta, você devolvendo dízimo, você não fazendo nada. Eu vou estar aqui orando por você, entregando a palavra, clamando por você, dando o meu melhor para você ser abençoado do mesmo jeito. Nós falamos da oferta, nós ensinamos a oferta, por quê? A oferta, ela abençoa a obra. A sua oferta é que nos dá a condição da gente ir alcançando cada vez mais pessoas. A sua oferta abençoa a obra de Deus. E a sua oferta, olha para mim, gente, por favor, ela abençoa o teu trabalho. Ela abençoa a tua vida financeira. A palavra vai dizer assim, dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Medida boa, medida remexida, recalcada, transbordante. Ou seja, quando você faz a tua oferta, quando você devolve o teu dízimo de todo o teu coração, você não deve fazer porque eu estou falando, você não deve fazer por obrigação, você deve fazer porque Deus tocou o teu coração e você crê. Quando você faz a sua oferta, quando você devolve o teu dízimo de todo o teu coração, Deus não deixa faltar para você. É a palavra dele. Bispo, eu creio. Então eu vou orar agora pela tua vida financeira. Se você deseja nessa noite nos ajudar com a sua oferta, de qualquer valor, você vai fazer a tua oferta. Bispo, eu quero devolver o meu dízimo nessa noite. Você vai devolver o seu dízimo, ou hoje ou então quando você tiver. Aí na tua casa, apresenta as mãos assim abertas para Deus. Eu vou orar pelo teu trabalho, eu vou orar pela tua vida financeira, e você aí na tua casa você vai pedir. Jesus disse, todo que pede recebe. Todo que pede recebe. Por mais que eu ore, ninguém melhor que você sabe da luta que você está passando, da tua necessidade. Você vai apresentar a tua necessidade na oração pela vida financeira. Amém? Se você puder, feche aí os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado,
Eu oro, meu Deus, pela vida financeira de todas as pessoas aqui nessa noite. Por essa, meu Deus, que tem oferta para ajudar essa obra nessa noite, que tem dízimo para devolver, por essa que não tem nada, meu Pai, mas ela crê de todo o coração. Ela crê, meu Pai, que o Senhor é o Jeová Jirê, que o Senhor é Deus de provisão, que o Senhor é Deus que prospera, que o Senhor é Deus que abençoa financeiramente. Por isso, em casa, meu Deus, agora, ela levanta as mãos e ela pede, meu Deus, a bênção. Ela pede um milagre, meu Deus. Essa pessoa que está desempregada, essa pessoa, meu Pai, que está trabalhando, mas o trabalho dela não prospera. Essa, meu Deus, que trabalha por conta própria, meu Deus, oferecendo produtos, oferecendo serviços. Essa pessoa, meu Deus, que por conta da situação financeira, ela está humilhada, envergonhada, meu Pai. Oh, meu Deus. Em nome de Jesus, assim como essa mulher, esse homem de fé, levanta as mãos em casa, meu Pai, e pede a bênção. Meu Deus, do teu trono, dos céus, estende, meu Pai, a tua mão agora. E toca, meu Deus, na vida financeira dessa pessoa. Toca no trabalho dela, toca nos projetos, toca na aposentadoria, toca na causa, na justiça, meu Pai. E se tem, meu Deus, algum mal espiritual, travas, amarras, bloqueios, inveja, olho grande, se tem um mal, meu Deus, amarrando para essa pessoa, meu Pai, não subir, não se levantar, não prosperar, oh, meu Deus, em nome de Jesus, que todo espírito da escassez, que todo espírito da miséria caia por terra em nome de Jesus, meu Pai. E que o Senhor, meu Deus, venha abençoar a vida do teu povo com provisão, com prosperidade e com multiplicação. Que ainda nessa semana, meu Pai, portas se abram, caminhos se abram. Que ainda nessa semana, meu Pai, o sobrenatural, o de repente do Senhor chegue para a vida financeira desta pessoa, meu Pai. Eu peço em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por cada dizimista desse ministério, meu Pai. Meu Deus, não deixa faltar para eles. São eles que têm nos ajudado a levar a tua palavra. Não deixa faltar para eles, meu Pai. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que o Senhor está tocando no coração dela e ela faz um voto, meu Pai, que a partir de hoje ela vai, meu Deus, socorrer essa obra, ela vai, meu Deus, semear nesta obra. Meu Deus e Pai, abençoe a vida de todos, abençoe a vida de todas as pessoas, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, eu apresento aqui o propósito desse mês de setembro, o mês do testemunho. Os 3 elementos, meu Pai, o óleo, a água e o vinho. Está escrito que são os 3 elementos que dão testemunho do Senhor aqui na terra. Meu Pai, aqui eu já tenho, meu Pai, nomes de dizimistas. Aqui vão chegar, meu Deus, durante essas 3 semanas de oração, nomes de dizimistas, de ofertantes. Meu Deus e meu Pai, que esse mês de setembro, na vida, meu Pai, dos que creem, seja mês de testemunho. Eu ligo aqui na terra e é ligado lá no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, e os que creem digam que assim seja. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém. Olha para mim, a bênção de Deus está na tua vida, está no teu trabalho, no nome de Jesus. Eu vou colocar aqui na tela rapidamente a chave Pix da igreja. Se você deseja, nessa noite, bispo, eu quero enviar a minha oferta de fé, a minha oferta de qualquer valor, você vai estar enviando nessa chave Pix. Ô bispo, eu quero devolver o meu dízimo nessa noite. Você vai enviar nessa chave Pix, 11 972 25 3106. Vou repetir, 11 972 25 3106. Bispo, eu não tenho Pix, eu quero fazer o depósito. Você vai estar depositando nessa conta do Bradesco,
Quando você fizer o Pix, quando você fizer o depósito, você vai mandar o comprovante. Por que eu peço para você mandar o comprovante? Nós vamos pegar o teu comprovante, vamos colar no livro de oração, para a gente orar todo dia pela tua vida financeira, e vamos pegar o teu nome e vamos colocar aqui no propósito de setembro, o mês do testemunho. Esse mês vai ter testemunho para a tua vida financeira, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração final, termina o culto, e você vai descansar abençoado, abençoada no nome de Jesus. Você que está pelo YouTube, gente, deixa o teu joinha, deixa o teu gostei. Se você ainda não está inscrito no canal, aí abaixo tem um botão com a palavra inscrever-se, toque aí, se inscreva para você estar com a gente aqui nessa corrente de oração. Sexta-feira, gente, sexta-feira, 8 horas da noite, é o nosso próximo culto online, a nossa próxima sala de oração, e sexta-feira é dia de libertação espiritual. Noite de quebra de maldição. Você já sabe, vai preparar o óleo, o azeite que eu vou ungir. Cabeça, mãos e pés. Para Deus fechar a tua vida em todas as áreas. Sexta-feira, 8 da noite, noite de libertação, oração forte de quebra de maldição. E nós estamos fazendo na sexta-feira aquele propósito do sal para libertação do vício. Você que tem problema de vício, vício da bebida, vício do cigarro, vício de droga, bispo, eu quero me libertar, bispo. Você vai preparar um pouco de sal para sexta-feira. Bispo, graças a Deus eu estou liberto, bispo, mas eu tenho um familiar que está se acabando na bebida, está se acabando na droga, no jogo. Prepara um pouco de sal para sexta-feira agora, 8 horas da noite, a grande noite de libertação, noite de quebra de maldição. E domingo, gente, domingo vai ser Santa Ceia, hein? Domingo agora nós vamos fazer Santa Ceia. Todo segundo domingo do mês, Santa Ceia. Você vai preparar aí na tua casa um pedacinho de pão, um pouquinho do suco de uva, que são os 2 elementos da Santa Ceia. 8 da noite, domingo, nós vamos ter a Santa Ceia. Vou fazer o culto de manhã aqui em Campinas, São Paulo, culto presencial com a Santa Ceia. Se você mora em Campinas, vem para o culto presencial. Você mora aqui na região. Bispo, eu moro em outra cidade, em outro estado, em outro país. 8 da noite, Santa Ceia do Senhor. Essa semana vai ser de bênção no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem tem foto da família, quem tem peça de roupa, apresenta aí. Eu abençoo a tua casa, abençoo a família. Termino o culto. Amanhã, quinta-feira, 6 da manhã, gente. Quem puder, vem orar comigo, 6 em ponto. Quem começa o dia orando, termina agradecendo. Se você puder, coloca o relógio para despertar. 6 da manhã nós vamos orar juntos. Ah, bispo, eu não posso orar às 6 da manhã. Não tem problema. Ora no horário que você puder. Mas não deixa de voltar amanhã para a gente orar juntos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você tem aí foto da família, se você tem aí peça de roupa da família, apresenta aí para Deus, eu vou abençoar. Termino o culto e você vai descansar, abençoada, abençoado em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu apresento, meu Deus, na oração, cada fotografia, cada peça de roupa, meu Deus. Essa garrafa com água adicional, meu Pai, que essa pessoa separa para beber. Meu Deus, consagra com teu poder e com teu espírito. Que cada pessoa, meu Pai, representada na foto, seja tocada pela tua mão, pelo teu poder. Visita, meu Deus, os familiares do teu povo. Cura os enfermos. Liberta, meu Deus, os cativos, os oprimidos de espírito. Se tem algum familiar, meu Deus, em situação de perigo, de risco, oh, meu Deus, dá livramento nessa noite. Mas principalmente, Pai, quebranta o coração deles. Quebranta o coração deles para que eles se voltem para o Senhor. Pois o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Eu abençoo, Pai, todas as famílias aqui representadas. Consagra, Pai, essa peça de roupa. Quando essa roupa for usada, Pai, que saia virtude, que saia poder para aquele que vai usar, meu Pai.
Consagra essa segunda garrafa com água que essa pessoa vai beber, meu Pai. Quando ela beber dessa água, que ela beba da bênção, que ela beba do milagre. Obrigado, Jesus, por esse culto de quarta-feira. Obrigado pela palavra, pelos milagres, pelos testemunhos, pelas bênçãos derramadas. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada pessoa aqui nessa noite. Pai, o teu povo vai sair agora da sala. Guarda a vida do teu povo nessa noite. Acampa, meu Deus, os teus anjos ao redor da vida deles, ao redor da casa deles. Dá, meu Deus, para todos eles uma noite abençoada, tranquila de sono. E que esse restante de semana seja de bênçãos e seja de milagres. Já prepara, meu Deus, a nossa fé, o nosso coração para essa sexta-feira, a grande noite de libertação, de quebra de maldição. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje, amanhã e para sempre. Quem crê, diga: eu recebo, eu tomo posse da minha bênção, do meu milagre, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, gente. Louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Olha para mim, a bênção de Deus está com você. A bênção de Deus está nessa noite. A bênção de Deus está sobre esse restante de semana. Noite abençoada para vocês, um restante de semana abençoado. Amanhã, 6 da manhã, vamos estar orando juntos na nossa corrente de oração. E sexta-feira, se Deus permitir, 8 da noite, nós voltamos com a sala de oração. Sexta-feira, a noite forte de quebra de maldição. Amém? Ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos vocês. Boa noite!